Hoje nós vamos falar sobre comunhão, e por isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios, o capítulo de número 2, e nós vamos ler os versos de número 19. Comunhão, você não pode ficar de fora, amém? Você pode repetir isso comigo enquanto você procura aí? Fala comigo assim: comunhão, você não pode ficar de fora. Agora vira para quem está do seu lado e fala com ela assim: você não pode ficar de fora. Agora do outro lado, fala para outra pessoa. Não tem ninguém do seu lado, olha para frente, para trás, mas fala com alguém, amém? Amém ou não amém? Se movimenta, irmão, se movimenta, aleluia. Palavra de Deus em Efésios, o capítulo de número 2, a partir do verso 19. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, ó Deus, pelo teu amor. O Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, e por causa disso nós recebemos esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Nessa noite, ó Deus, nós oramos por revelação da tua palavra, Deus, e para que cada um de nós possamos entender, ó Deus amado, aquilo que o Senhor planejou para nós quanto à comunhão. Abra o nosso entendimento, ó Deus, e que nós possamos aplicar o que a tua palavra diz sobre isso nas nossas vidas. Qual que é o propósito da comunhão? O propósito da comunhão é de fato você entender que você foi formado para fazer parte da família de Deus. É interessante você pensar sobre isso, porque semana passada nós falamos sobre adoração. E basicamente adoração é relacionamento com Deus. Mas presta atenção, o seu relacionamento com Deus, ele precisa se expressar no seu relacionamento com as pessoas. Isso é tão verdade, que o maior mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, um dos maiores símbolos do cristianismo é a cruz. E a cruz nada mais é do que duas barras que estão transpassadas. A maior mostrando, ou seja, apontando para cima, mostrando a necessidade que o homem tem de se relacionar com Deus. E a menor, transversal, mostrando também a necessidade que nós temos de nos relacionar uns com os outros. É por isso, na verdade, que a Bíblia diz e que o Senhor planejou que nós somos, na verdade, a família de Deus. Agora, o ponto é, a gente descobre com o tempo que o impossível mesmo, na verdade, é vencer a incredulidade que nós temos muitas das vezes acerca daquilo que Deus disse a nosso respeito. O que eu quero dizer? A maioria de nós luta exatamente com esse nível de incredulidade. Não é que a pessoa não crê em Deus, mas ela não crê de fato naquilo que o Senhor diz a seu respeito. E isso na verdade é manifesto por quê? Pela dificuldade que nós temos nesse relacionamento uns com os outros. E isso faz necessário que a gente avance e comece na verdade a compreender que Deus quer que a gente invista mais nisso. Mas muitas das vezes a gente se prende, a gente tem uma perspectiva de ser um ermitão, de se isolar e falar assim: quando eu vou buscar a Deus, eu preciso buscar a Deus sozinho. Amém. Existem momentos que são propícios para isso, o lugar do secreto, nós já falamos sobre isso, e isso é fundamental. Mas não pode ser só no secreto.
O seu relacionamento com Deus, ele precisa se expressar nos outros. Por quê? Presta atenção. Quando você recebeu Jesus como Salvador, quantos aqui receberam Jesus como Salvador? Quantos? Glória a Deus. Presta atenção. 4 coisas aconteceram na sua vida simultaneamente. E muitas das vezes a gente não percebe. Por quê? Ao aceitar Jesus, ao receber Jesus, você passa a fazer parte, na verdade, da família de Deus. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, primeira coisa, Deus se torna o nosso Pai. Fala, você pode repetir isso comigo? Fala assim: Deus se torna o meu Pai. Não só o meu Pai, vamos dizer, o nosso Pai. A oração do Pai Nosso, como é que é? Pai Nosso. Então o Pai é de quem? É nosso. Presta atenção, mas não só isso. Se o Pai é nosso, nós nos tornamos seus filhos. Você pode dizer e falar assim: eu sou um filho amado de Deus. Ele é o seu pai, você é filho dele. Agora, não acabou aí. Deus não é, ele por algum momento ele teve um filho único, unigênito. Mas depois ele decidiu que não teria mais um único filho. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados e ele ressuscitasse. E quando nós crescemos nisso, nós ganhássemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas não só isso. Por quê? Os outros crentes, as outras pessoas que também receberam Jesus, eles se tornam nossos irmãos. Olha para o seu lado direito. Tem um irmão seu aí do seu lado direito. Do seu lado esquerdo, outros. Olha para trás, mais irmãos. Olha para mim, olha para frente, mais irmãos. Ou seja, é uma verdade. A igreja, na verdade, ela se torna a família, a sua família espiritual. Por que eu estou insistindo nisso? E às vezes assim, ser até pedante com isso. É porque apesar de a gente saber isso, a gente vive como se isso não fosse verdade. Quando que a gente vive como se isso não fosse verdade? É quando a gente se isola do corpo de Cristo. É quando a gente não tem relacionamento aqui dentro. É quando nós não conhecemos e não nos deixamos conhecer pelos outros. Nós fazemos o quê? Nós buscamos a nossa espiritualidade sozinha. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda. Nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho ou sem a ajuda de ninguém. Nenhum de nós. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. É isso que nós precisamos entender. Embora o seu relacionamento com Cristo ele seja pessoal, Deus nunca quis que você fosse, que a perspectiva sua de vida com Deus fosse algo particular. Você consegue diferenciar o que é pessoal do que é particular? O que é particular é só seu. Agora presta atenção, Deus quer um relacionamento pessoal com você. Mas para vivermos uma vida, não apenas individualmente, mas coletivamente. E é isso, na verdade, que nós precisamos entender. Rick Warren, ele diz o seguinte, que o nós, ele é sempre mais poderoso do que o eu. Juntos nós somos melhores. Já ouviu essa frase? Sim ou não? Juntos nós somos melhores. Nós juntos somos melhores do que qualquer um de nós sozinho. Só que a gente insiste muitas das vezes em fazer o quê? Em trilhar carreira solo, em viver a nossa vida solo. E o que acontece? Nós ficamos mais fracos, nós ficamos mais limitados, e nós começamos, na verdade, a viver longe daquilo que Deus planejou para nós. Deus quer que nós tenhamos comunhão. Sabe o que significa comunhão?
é ter uma vida comum. Esse auditório aqui, ó, ele é comum para nós. Todos nós estamos aqui. Essa reunião, ela é comum, porque todos nós estamos aqui reunidos juntos. Nós adoramos juntos, nós cantamos juntos, nós participamos da mesa do Senhor juntos. Agora, quando se trata de comunhão, tamanho importa. E quanto menor a distância, melhor. O que eu quero dizer? Por mais que a gente se esforce, essa nossa reunião aqui com 80, 90, 100, 150 pessoas, ela é boa, mas ela não nos ajuda a desenvolver relacionamento. Deixa eu te mostrar por quê. A hora que eu der a bênção apostólica, você olha para o lado, o povo some, desaparece. Por quê? Porque enquanto eu estou falando aqui, tem muita gente preocupada com o que vai fazer amanhã, com o que vai fazer depois de amanhã e tudo, e às vezes não está nem aí para o que está acontecendo. Se não está prestando atenção no que está sendo ministrado, quanto mais quem está do lado direito e esquerdo. E às vezes a gente não percebe que você é um instrumento de Deus, que Deus abençoou para ser bênção na vida dessa outra pessoa. E que às vezes o fato de você ir embora correndo, não ter relacionamento com ninguém, você está se privando de receber a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. E tem um segredo. Muitas das vezes, Deus nos dá aquilo que a gente precisa na embalagem que a gente não quer. Você espera receber de A, B, C e D, mas é o Z, que você achava que não podia fazer nada, que realmente vai te abençoar. E aqui que está o segredo, na verdade. Nós precisamos entender que todo cristão precisa estar envolvido uns com os outros. Não tem como ser cristão e viver sozinho. Como igreja, nós precisamos ter dois tipos de reunião. Reuniões como essa, que são abençoadoras, poderosas, cheias da presença, mas reuniões menores. Porque numa reunião menor, você é conhecido e se deixa conhecer. Pastor, mas do que o senhor está falando? Se a ficha não caiu ainda para você, eu estou falando de célula. A célula é fundamental na vida da igreja. Por quê? Porque no grupo grande é fácil se esconder e não ser tratado. É fácil, na verdade, não ser conhecido. É fácil, na verdade, não ser percebido. Pode ser que você entre aqui e saia daqui e existam pessoas que você não sabe o nome, não sabe onde ela mora, não sabe nada. Mas quando você faz parte de um grupo pequeno que se reúne numa casa, você sabe o nome da pessoa, você sabe mais, você conhece mais. Todo cristão, na verdade, ele precisa ter essa ideia. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós partimos o pão no templo e de casa em casa. Reuniões menores. Eu sei que às vezes você fala assim: ah, pastor, mas eu já tive algumas experiências com isso assim que não foram muito positivas. Existem pessoas que foram muito abençoadas nas nossas células, assim como existem pessoas que foram machucadas nas nossas células. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a vida é assim. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já tiveram dificuldade no trabalho? Quantos? Deixa eu te perguntar uma coisa: você parou de trabalhar por causa disso? Não. O que você faz? Diante da dificuldade você enfrenta. Alimentação. Você já comeu alguma coisa que fez mal para você? Sim ou não? Aí depois que você comeu, passou mal, você nunca mais comeu. É isso? Não, você começou a comer direito. Não é verdade? Então presta atenção, meu querido. Não significa que talvez você tenha tido uma experiência negativa num determinado momento, em um determinado grupo, que você não pode ter uma experiência positiva. Porque a Bíblia mostra para nós que a comunhão ela é relacional. E se ela é relacional, ela precisa acontecer em pequenos espaços, em pequenos grupos.
desde que talvez a área da nossa igreja que mais teve dificuldade durante e pós-pandemia é exatamente as nossas células. Nós chegamos a ter 60 células distribuídas nessa cidade. Nós chegamos a ter 150 crianças reunindo nas células. 300 pessoas em toda a cidade. A pandemia trabalhou com o que ela proporcionou? Isolamento. E por causa do isolamento, o que nós fizemos? Nós tivemos que fechar as nossas células. Só que o maior problema é que muitas pessoas, na verdade, isso é muito característico do momento que nós estamos vivendo, elas se tornaram elas se isolaram ainda mais. E aí o que acontece? Muitas das vezes nós deixamos de valorizar aquilo que a Bíblia valoriza. Se a Bíblia valoriza relacionamento, você precisa se relacionar. Você precisa valorizar. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa regra de prática e fé. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E o que é a Bíblia? O que é comunhão bíblica? Como estratégia, entende uma coisa, estratégia. As células, elas são fonte, na verdade, de comunhão e comunhão bíblica. Por quê? Porque na célula, nós partilhamos quem nós realmente somos. Assim, que é isso, pastor? Se a célula funcionar de verdade, as pessoas vão se conhecer. E aí sabe o que acontece? Os defeitos aparecem. Relacionamento é assim. Casamento é assim, não é verdade? Sim ou não? Agora, os defeitos, eles tão somente mostram o quanto que nós somos dependentes de Deus. Mas não é só os defeitos que aparecem, as qualidades também aparecem. É interessante, eu pensando hoje sobre isso, me preparando para ministrar, e no meu coração veio isso: olha, existem muitas pessoas, muitas pessoas foram feridas nas células, é verdade. Mas você já parou que a quantidade de pessoas que se converteram, que receberam Jesus, que foram salvas, que foram curadas, que foram transformadas, as pessoas não levam isso em conta. E aí, se você for fazer a conta, os pontos positivos são muito maiores do que os negativos. E assim é a vida. Ou seja, a célula, ou seja, a comunhão bíblica, ela precede o quê? A autenticidade. Nós sermos quem realmente somos. É preciso que haja reciprocidade. Ou seja, aqui no culto, quando eu falo para você dizer algo para a pessoa que está do seu lado, tem gente que quase infarta. E pensa assim: eu não acredito que o pastor está fazendo isso. Sabe por quê, querido? É para forçar a barra, para ter interação. Para você conseguir pelo menos dar um sorriso para alguém, porque de repente você entende que aquela pessoa é bacana, você pode se tornar amigo dela. É para quebrar o gelo mesmo. É intencional. Não é porque eu gosto, não, tão somente não. É para tirar você da zona de conforto. É para mostrar a você que do seu lado Deus colocou uma pessoa que às vezes você nem conhece, mas essa pessoa, olha, ela pode precisar da bênção de Deus que você recebeu, ou você precisa daquilo que Deus colocou na vida dela. É para abrir a oportunidade. A comunhão bíblica, ela fala para nós de compaixão, de nós apoiarmos uns aos outros. As pessoas, às vezes, até que a gente fica sabendo aqui que você está em necessidade, a coisa já ficou muito ruim. Mas quando você está ativo numa célula, a célula percebe, a célula já te ajuda. Você é socorrido mais rápido. A célula, ou seja, ela traz para nós esse sentimento de sinceridade. Por quê? Porque nós precisamos falar a verdade em amor. É isso que na verdade nós precisamos. Nós precisamos ouvir a verdade em amor e falar a verdade em amor. Ser treinados para isso. Porque tem muita gente que gosta de falar a verdade, não é? Já viu que é negócio? Estou precisando falar umas verdades para o fulano de tal. Toda vez que eu ouço isso assim, na minha mente vem assim: já vai ser mal educado. Falar a verdade se tornou sinônimo de ser grosso. E não é isso. Você pode falar a verdade em amor. E é isso que nós precisamos avançar. Humildade, cortesia, constância.
pelo fato de você se reunir sempre, aquele grupo de pessoas se torna prioridade na sua vida. Você começa a fazer parte da vida das pessoas e elas fazem parte da sua. E assim nós crescemos. Agora, é preciso que você entenda que a comunhão, ela não impede que você passe por tempestades. E é isso que eu quero abordar com você hoje aqui. A comunhão, na verdade, ela não impede que a gente passe por dificuldade, por tempestade, mas ela ajuda a gente nesses processos. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8, verso 23. Nós vamos ver aqui Jesus e o seu grupo de pessoas mais próximo, ou seja, os seus discípulos. Jesus enviou os seus discípulos para que atravessassem o mar da Galileia, e ele ficou orando. Olha que interessante, o secreto e o coletivo. Capítulo 8 de Mateus, verso 23. Entrando ele no barco, os discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Fala comigo, dormia. Os discípulos, verso 25, os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou do outro lado, esse fato, essa história, esse momento da vida de Jesus e os seus discípulos ilustra de maneira precisa o ideal do que muitas das vezes acontece numa célula, numa reunião de grupo pequeno, numa reunião em que as pessoas estão ali reunidas em nome de Jesus. Por que as pessoas devem se reunir? Porque olha, a célula é um lugar seguro no oceano da vida. Você pode dizer isso comigo? Fala comigo assim: a célula é um lugar seguro no oceano da vida. Agora, o fato de ser um lugar seguro não significa que não tenha tempestade, que não venha, na verdade, oposição. Olha para vocês verem, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco com seus discípulos, eles atravessando o mar, e veio a tempestade, lutas, dificuldades. A nossa vida, na verdade, acontece exatamente da mesma forma. São os de repentes da vida. Parece que está tudo bem, de repente uma enfermidade chega na sua casa, de repente alguém perde o emprego, de repente alguém parte para a eternidade, de repente acontece algo que não está no controle. E o que acontece? A sua força se torna pequena. Qual que é o problema? O problema não é as dificuldades virem, o problema é onde você está quando as dificuldades vêm. Se quando as dificuldades vêm, você está num grupo de pessoas que pode te ajudar, você vai ser ajudado. De um dia para o outro, pode acontecer um problema num casamento. E aí quando as pessoas estão sozinhas, como é que resolve? Resolve do jeito que a gente está vendo aí fora. Cada um tentando se resolver do seu próprio jeito. O que a gente precisa entender? A gente precisa, como igreja, entender que nós somos a família de Deus. Que Deus, na verdade, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer nos usar. E nós precisamos favorecer esse agir de Deus.
Porque Deus usa pessoas. Fala comigo, Deus usa pessoas. Fala comigo, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Aí eu te pergunto, você está isolado, sozinho na sua casa, fazendo as coisas do seu jeito. Aí eu te pergunto, primeira pergunta, a quem você vai abençoar? Não. Segunda pergunta, quem Deus vai usar para te abençoar? Você está sozinho. Percebe na verdade que essa é a estratégia que o inimigo usa para fazer o quê? Para que você fique solitário, para que você ache que Deus abandonou você. E na verdade somos nós que muitas das vezes nos isolamos. Uma segunda coisa que nós precisamos entender sobre a célula é que a célula é onde você pode ser ajudado mais rapidamente. Verso 25, olha o que o texto diz. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos. Tem dois momentos que os discípulos enfrentam tempestade no Novo Testamento. Quando Jesus estava no monte, e eles estavam atravessando o mar, e eles estavam sozinhos. E veio a tempestade, e o barco parece que ia afundar. E a segunda tempestade, o segundo momento, é quando Jesus inclusive estava no barco. E assim mesmo a tempestade veio. Agora, o que a gente vê de comum nas duas situações? Tanto numa quanto no outro, Jesus resolveu o problema. Mas eu pergunto para você assim, ou usa a sua imaginação. Em qual dos dois momentos você acha que eles foram socorridos mais rápido? Quando Jesus estava no barco. A célula, na verdade, é para você perceber essa ideia de estar junto com pessoas que estão próximas de você e serão um canal de Deus para te abençoar, para te ajudar. Por mais que você seja comunicativo, você não pode conhecer aqui pessoalmente todas as pessoas que estão nesse auditório. Eu não consigo. Você não consegue saber as dificuldades, as lutas, como que a pessoa gosta de ser tratada, como que ela, ou ela mesmo te conhecer. O grupo de influência ele é menor. Agora, na célula você conhece e é conhecido. E isso faz toda a diferença na sua vida. Sabe por quê? Os seus talentos ficam evidentes. Ai, pastor, mas os meus defeitos também. Mas quem sabe Deus quer pegar os seus defeitos e fazer você melhorar e te ajudar a vencer eles. Porque infelizmente a maioria de nós é acomodada. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, lá em casa todo mundo é mal educado. Não, lá em casa todo mundo é pobre. Lá em casa todo mundo é assim, todo mundo é desse jeito. Por que tem que continuar sendo assim na sua vida? Só se você quiser. Você pode mudar isso. E tudo depende do quê? De como você se posiciona. A célula é um lugar de olho no olho. É de você conhecer as pessoas mais de perto. E aí você vai chegar à conclusão seguinte: quão maravilhosas são as pessoas que a gente não conhece. É verdade. Possivelmente você já teve uma experiência, né? Fulano de tal é maravilhoso. Talvez seja essa a impressão que você tenha do seu cônjuge, né? Do seu esposo, da sua esposa. Você fala assim: gente, quando eu namorava ela parecia ser perfeita. Depois que a gente casou, os defeitos tudo apareceu. Mas é verdade. E os seus também. Os seus também aparecem. E aí o que acontece? É a comunidade dos porcos espinhos. Sabe? Os defeitos de um incomodam os outros, mas as qualidades ajudam. E aí o que acontece? A gente precisa se aproximar para que a gente possa ter vida, para que a gente possa continuar. A célula é um lugar de experimentar o sobrenatural. E foi isso que os discípulos viram naquele barco. Quantas pessoas tinham naquele barco? Quantas? Quantas? Possivelmente 13.
os 12 e Jesus. Isso fala muito da quantidade de pessoas que se você pegar e falar assim, seus melhores amigos enchem pelo menos os dedos de uma mão? Talvez não. E aí você fala assim, eu digo para você o seguinte, ou você está muito ruim de amigo, você precisa procurar uns amigos melhor, ou você é péssimo para fazer amizade também. Porque relacionamento não depende só de um, depende dos dois. A gente precisa, na verdade, aprender. A célula é um lugar de experimentar o sobrenatural. Quando eles chamaram Jesus, ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez completa bonança. Aqueles homens ficaram perplexos, é o que diz no verso 26. Eles perguntaram, quem que é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Para você entender como que funcionam as coisas, é você imaginar o seguinte, o mundo lá fora é fast food. Você pede, você recebe. Você pede o que você quer. O que você não quer, você não pede. Certo? E aquilo que você pede, você paga por aquilo e recebe aquilo. Alimento, bens materiais, entretenimento e tantas coisas. Agora, o reino de Deus, a igreja, você precisa entender que ela não é um fast food. É como se fosse uma fazenda, uma roça. A igreja é igual uma roça. Fala comigo, a igreja... Não, fala mais alto. Fala assim, a igreja é igual uma roça. O que acontece na roça? Na roça, você planta. Na roça, você rega. Na roça, você cultiva. E na roça, você colhe. Tem muita gente que chega na igreja querendo um fast food. Eu quero acolhimento. Eu quero amor. Eu quero ser amado. Eu quero isso. Dei para você. Mas é algo que nós estamos plantando, cuidando. E precisa ser regado, cuidado. As nossas células, na verdade, é a forma como isso funciona. A célula tem esse propósito de fazer o quê? De que nós possamos desenvolver, ou seja, deixa eu te contar um segredo. A qualidade da igreja está muito relacionada com você. Porque você é a igreja. E se você melhora, a igreja melhora. Se o seu irmão que está do seu lado melhora, a igreja melhora. Agora, qual que é a chave aqui que você precisa entender? Qual que é a vontade de Deus? É que todos melhorem. Fala comigo, a vontade de Deus é que todos melhorem. Agora, querido, você é a resposta. Você é a chave. Você melhorando, o resto melhora. Você ajudando o seu irmão a melhorar, o resto melhora. Agora, como que nós fazemos isso? A célula, na verdade, ela tem esse propósito. A célula, ela te leva, na verdade, te tira de uma posição e te leva até o seu destino profético. Vou pedir licença aqui o Patrick para fazer o uso dele, né? Mas eu lembro do Patrick quando ele começou na minha célula. Você viu que palavra abençoada que ele deu hoje aqui? Amém ou não amém? Foi bênção, não foi? Agora quando ele chegou, mal falava, até para cumprimentar ele tinha vergonha. Ele continua com vergonha, né? Inclusive agora, imagina. Mas presta atenção. Estou usando o exemplo dele, mas poderia usar vários aqui. Que através da célula foram treinados, preparados. E olha, que existem professores hoje aqui, supervisores, que antes de serem supervisores lá fora, profissionalmente, foram supervisores aqui de célula. Sabe o que é isso? É Deus trabalhando na sua vida, te preparando para te colocar num ponto mais alto. O que você precisa entender? Essa é uma ferramenta de Deus para nos abençoar.
Então, por que tem tanta resistência? Por que as pessoas muitas das vezes têm dificuldade? É porque o inimigo não quer que você se envolva. O inimigo quer que você continue isolado. O inimigo quer que você continue parado. Por quê? Porque a comunhão é parte essencial em qualquer igreja, em qualquer célula. Porém, a célula e a igreja não podem ser só comunhão. Tem um propósito. O texto está dizendo para nós que o quê? Eles saíram de um lugar, entraram no barco, navegaram por aquele mar para chegar do outro lado. Por quê? Do outro lado tinha algo para ser realizado, tinha um propósito. Deixa eu te dizer, Jesus pegou você aonde você estava, na situação que você estava, salvou a sua vida, tirou você, libertou você, para quê? Ele tem um propósito profético para você. Deus quer te usar para te abençoar e para abençoar os outros. Qual que é o problema que nós temos muitas das vezes? É o problema do crente 3S. Pergunta ao irmão que está do seu lado: você conhece o crente 3S? Pergunta aí, irmão. Agora pergunta para o outro. Sabe qual que é o crente 3S? Salvo, aleluia, amém? Salvo, aleluia. Sentado e satisfeito. Salvo, sentado e satisfeito. E assim ele vive a vida dele inteira. Não faz mal nenhum para o inferno. Faz mal nenhum para o inferno. Não incomoda ninguém. Mas não vive a abundância de Deus. Vive limitado. Você não foi salvo para viver apenas uma vida de comunhão uns com os outros. Deus tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado é para multiplicar o que você recebeu. Quantos aqui foram amados pelo Senhor? Quantos? Esse amor, ele precisa ser multiplicado. Mas como que ele vai ser multiplicado? Não, Deus, eu te amo mais e mais. Você nunca vai conseguir amar Deus mais do que Ele te ama. Como que você multiplica aquilo que você recebeu? Você transfere esse amor para o outro. E como que acontece isso? A célula é uma estratégia. É a única estratégia? É evidente que não, mas é talvez a que nós mais fomos treinados para isso. E que nós temos deixado de lado. E que nós estamos deixando no stand-by. E que Deus quer que a gente mude isso. Que Deus te chamou aqui hoje para você entender o seguinte: precisa mudar. Precisa ser ativado. E os problemas e as dificuldades vão continuar onde estão. Mas você precisa vencer essa tempestade. E é através da célula, do relacionamento com os irmãos, do relacionamento uns com os outros, que você vai conseguir avançar. Continua no Evangelho de Mateus capítulo 8. Olha o verso 28. A Bíblia diz: quando ele chegou do outro lado, lembra que eu te falei que tem um propósito? Lembra? As tempestades também têm. É o diabo, na verdade, tentando contra você, impedindo você, tentando paralisar você. Por quê? Porque tem algo para ser realizado através de você. Os discípulos poderiam olhar e falar assim: ah não, o mar está bravo demais, vamos voltar? Vamos parar? Vamos voltar para trás? Mas eles chamaram Jesus, Jesus acalmou a tempestade e eles continuaram. E olha o que aconteceu depois. Quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram
e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Qual que era o propósito que estava envolvido? A libertação desses 2 homens em Gadara. Mas para isso era necessário que aquele grupo continuasse e chegasse, na verdade, até a terra de Gadara, aonde eles estavam. Aqueles homens, queridos, eles eram atormentados e eles estavam atormentando. Mas quando Jesus e os seus discípulos chegaram ali, o diabo não pôde resistir. O diabo não pode resistir. A Bíblia diz que o inferno, olha, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem gente que lê esse versículo e imagina o contrário. Tem gente que imagina esse versículo da seguinte forma: que está aqui a igreja, e aí nós estamos com as portas fechadas, e aí o diabo está vindo com tudo para cima de nós, e nós não vamos ser abalados. É o contrário. É nós que vamos atrás. É nós que vamos atacar. E é as portas do inferno que não vão prevalecer. É isso que precisa acontecer. A gente olha para fora e vê a maldade se multiplicando. Sabe por que a maldade está se multiplicando? Porque aqueles que têm bondade, aqueles que são do Senhor, estão aquartelados, estão escondidos, estão isolados, estão parados, sentados, salvos, sentados e satisfeitos, enquanto as pessoas lá fora estão morrendo. Querido, Deus quer, na verdade, que a gente possa compreender que nós somos a diferença. Agora isso começa aqui dentro e transborda para fora. Isso começa em mim e em você e transborda para fora. O pastor Joel Comiskis, ele disse o seguinte: os irmãos do louvor podem subir, por favor. O que o Joel Comiskis disse? A maior diferença, presta atenção, a maior diferença, na verdade, entre os grupos de célula e outros grupos pequenos, é a ênfase em evangelismo e multiplicação da célula. Essa ênfase, não negligenciada, a comunhão, ela apenas faz com que a comunidade continue avançando. A visão na célula é fazer com que aqueles que fazem parte da célula experimentem a riqueza da comunhão com Deus e com os irmãos, e que a partir disso eles convidem as pessoas de fora a compartilhar dessa comunhão, a viver, na verdade, essa realidade. Na célula nós desfrutamos de evangelismo, comunidade, crescimento espiritual e tantas coisas, mas tudo isso debaixo do governo de Jesus. O que Deus quer fazer, na verdade? Nós precisamos nos posicionar hoje para mudar a realidade das nossas vidas. Atualmente, nós temos apenas 2 células se reunindo, na Serra Negra e na casa do Fabrício. O que nós precisamos? Nós precisamos ativar as outras. Nós precisamos ativar você. Você precisa se envolver e fazer parte de um grupo de pessoas. Por quê? Primeiro, você precisa de cuidado. Você precisa de transformação. Você precisa de mudança. Mas olha, lá fora existem milhares de pessoas que estão precisando ser libertas. E estão esperando o quê? Deus transformar a sua vida, para que a partir de você, essas pessoas sejam alcançadas. Deus quer tirar você dessa posição de salvo, sentado, satisfeito, para que você seja salvo,
ativo e comprometido. Que você entenda, na verdade, que há um destino profético para você. Nós temos orado neste tempo para que Deus possa despertar homens e mulheres. Nós estamos clamando, olha, quando a gente vê a multiplicação da maldade, a resposta de Deus a isso tudo é o quê? É a igreja. A resposta é a igreja. E o que nós precisamos? Nós precisamos vencer toda a apatia espiritual. Nós precisamos vencer todo espírito que tem gerado negligência. Porque olha, é muito mais fácil não fazer nada. Mas não é isso que Deus quer fazer com você. Nós estamos clamando nesse tempo por um avivamento. O nosso clamor, na verdade, é: aviva-nos. E isso passa por onde? Pela comunhão. A comunhão aqui, a comunhão nas células, a comunhão, na verdade, da igreja, da família de Deus.